O toque da alma, uma sinfonia de sentidos. Clara estava sentada em sua poltrona favorita, a brisa do mar atravessando as janelas abertas de sua casa. Os dedos exploravam um pedaço de argila sobre a mesa, sentindo cada curva, imaginando formas que o mundo jamais poderia enxergar, mas que ela podia tocar. A cada movimento, criava detalhes minúsculos, transformando uma ideia em arte. Desde que perdera a visão com 8 anos de idade, o tato se tornara seu alicerce. Clara não via a escuridão, via o mundo em texturas, sons e aromas. Era assim que ela sentia a vida, e a argila era o meio pelo qual ela a traduzia. O som de passos na calçada de pedra interrompeu seu momento de foco. Sua mãe, Helena, entrou com um sorriso caloroso, carregando uma cesta de frutas frescas. "Trouxe mangas e morangos", disse Helena. "Também tem novidades. Sua poesia foi escolhida para a exposição comunitária. Eles querem expor uma de suas esculturas também." Clara sorriu, uma mistura de alegria e nervosismo. Embora estivesse acostumada a compartilhar sua arte, ainda não se sentia completamente à vontade com a atenção. "Isso é maravilhoso", murmurou passando os dedos por uma das esculturas já prontas. "Mas sempre me pergunto se as pessoas realmente entendem o que eu tento transmitir." Helena colocou as mãos sobre os ombros da filha. "Clara, sua arte toca as pessoas de maneiras que você nem imagina. Confie em seu talento." A exposição comunitária era pequena, mas encantadora. Clara sentiu a energia do espaço pelo burburinho das vozes e o som dos passos ecoando sobre o piso de madeira. Ao lado de sua escultura, um poema estava em exibição. "O vento não tem forma, mas desenha mundos invisíveis. Assim são os sentimentos, moldando nossas vidas com a delicadeza de um sussurro." Entre os visitantes estava Rafael, um crítico de arte conhecido por suas análises detalhistas e muitas vezes implacáveis. Ele tinha sido arrastado para o evento por uma amiga, sem grandes expectativas. Contudo, ao ler o poema e observar a escultura, algo o desarmou. A peça, uma mão entrelaçada com outra, parecia carregar uma profundidade que ele não conseguia descrever. "Quem fez isso?" perguntou a curadora, apontando para a obra. "Clara. Ela está aqui hoje, ali perto da janela." Rafael se aproximou, curioso. Quando chegou, viu uma jovem de cabelos castanhos levemente cacheados, usando um vestido simples. Ela parecia absorta em seus pensamentos, os dedos deslizando pela borda de um copo de água. Algo nela o intrigou imediatamente. "Você é Clara?" ele perguntou, hesitante. Ela ergueu o rosto em direção à voz. "Sim. E você é?" "Rafael. Sou crítico de arte, sua escultura e seu poema são incríveis. Como você teve essa ideia?" Clara sorriu timidamente. "Eu me inspiro no que sinto. As mãos entrelaçadas representam a conexão que buscamos com os outros, mesmo quando nos sentimos isolados." Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Clara não podia ver o impacto que suas respostas causavam, mas sentia a presença dele como algo diferente. Rafael começou a visitar Clara regularmente. O interesse profissional rapidamente deu lugar a algo mais pessoal. Ele ficava fascinado pela maneira como ela via o mundo sem enxergá-lo. Clara, por sua vez, encontrou em Rafael uma audiência verdadeira para suas poesias e ideias. Uma noite, enquanto caminhavam na praia, Rafael disse: "Sabe, você mudou minha perspectiva sobre muitas coisas." "Como assim?" Clara perguntou. "Sempre busquei perfeição na arte, mas você me mostrou que a beleza está nos detalhes que não conseguimos ver completamente. Isso me toca profundamente." Clara parou, sentindo as ondas lamberem seus pés.
Ela pegou a mão de Rafael e a colocou sobre seu rosto, permitindo que ele sentisse suas expressões. Tudo o que eu crio vem daqui, disse, tocando o coração. Talvez você esteja começando a enxergar o mesmo. Rafael apertou suavemente sua mão. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que estava se apaixonando de verdade. Embora a conexão entre eles crescesse, Rafael ainda carregava fantasmas do passado. Uma decepção amorosa havia o marcado profundamente, tornando-o cético quanto a relacionamentos. Ele temia se entregar novamente, especialmente agora que Clara era uma parte tão importante de sua vida. Em uma tarde chuvosa, Rafael convidou Clara para seu apartamento, algo que ele raramente fazia. O espaço refletia a personalidade dele. Livros espalhados, quadros pendurados com alinhamento perfeito e uma atmosfera que misturava ordem e criatividade. Clara percorreu o ambiente com as mãos, absorvendo cada detalhe. É aqui que você vive. É tão organizado. Posso sentir sua precisão em cada canto. Clara sorriu. Rafael hesitou, sentando-se no sofá. Finalmente, ele começou a falar. Antes de conhecer você, Clara, eu era um homem, incompleto. Fui noivo de uma mulher chamada Laura. Ela era tudo o que eu pensava querer. Mas, no momento em que mais precisei dela, quando perdi meu irmão em um acidente, ela me abandonou. Disse que não conseguia lidar com a minha dor, com o peso da situação. Clara se aproximou e segurou sua mão. Sinto muito, Rafael. Não posso imaginar como foi. Ele olhou para ela, os olhos cheios de algo entre alívio e vulnerabilidade. Desde então, passei a construir muros. Tornei-me crítico não apenas na arte, mas em tudo, como se fosse minha defesa contra mais decepções. Mas então você apareceu e me fez questionar tudo isso. Clara levou a mão ao rosto dele, acariciando-o suavemente. Eu não sei se sou capaz de ser o que você merece, Clara. Meu passado, ele ainda pesa. Clara pegou suas mãos com delicadeza. Eu entendo por que você tem medo, Rafael, ela disse. Mas amar é aceitar o risco de se machucar. E mesmo com isso, vale a pena. Todos temos cicatrizes, Rafael. Algumas estão na pele, outras no coração. Mas elas não definem quem somos. Eu também tenho medos, mas quero enfrentá-los com você. As palavras dela ecoaram profundamente em Rafael. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez fosse possível deixar o passado para trás. Com o passar das semanas, Rafael se envolveu mais profundamente no mundo de Clara, acompanhando-a em workshops de escultura, exposições e até mesmo ajudando-a a selecionar poesias para um novo livro. Ele também começou a compartilhar mais de si mesmo, mostrando a Clara seus escritos, algo que ele havia abandonado anos atrás. Uma tarde, Clara e Rafael estavam no ateliê, trabalhando lado a lado. Ela moldava uma nova escultura, enquanto ele revisava anotações em um caderno. "O que está escrevendo?" perguntou Clara. "Algo inspirado em você. Quer ouvir?" "Claro." Ele começou a ler. Ela não vê com os olhos, mas enxerga o mundo com uma clareza que poucos possuem. Em suas mãos, o barro se torna vida. Em sua voz, as palavras dançam como o vento. Ela é luz onde eu só via sombras. Clara ficou em silêncio, emocionada. "Rafael, isso é lindo. Você tem um talento incrível." Ele sorriu, segurando sua mão. "E você me deu coragem para explorá-lo novamente." Uma noite, enquanto estavam no ateliê, Rafael se aproximou da escultura que Clara estava criando. Ela havia esculpido duas figuras humanas que pareciam se abraçar, mas de uma maneira imperfeita, como se uma estivesse incompleta. "O que você quer transmitir com essa obra?" ele perguntou. "Que todos somos incompletos sozinhos e que, ao nos conectarmos, encontramos partes de nós mesmos que nem sabíamos que estavam perdidas."
Rafael sorriu e tocou a escultura ao lado dela. Era como se, naquele momento, ele finalmente tivesse encontrado a parte que lhe faltava. Anos depois, Rafael e Clara caminhavam lado a lado por uma nova exposição de arte, desta vez em uma galeria renomada na capital. As esculturas de Clara ocupavam um lugar de destaque, e visitantes de todo o país vinham apreciar suas obras. É incrível ver o quanto você conquistou, disse Rafael, apertando sua mão. Clara sorriu, inclinando-se para ouvir melhor o murmúrio das pessoas ao redor. Eu não teria chegado aqui sem você. Sua presença trouxe cores para o meu mundo, Rafael. E você trouxe vida para o meu, respondeu ele. No centro da exposição estava a escultura das duas figuras humanas incompletas, agora finalizadas. Elas se abraçavam de forma perfeita, representando não apenas a união de duas almas, mas também o crescimento e a superação juntos. Quando o evento terminou, eles saíram para a varanda da galeria, onde uma leve brisa soprava. Clara ergueu o rosto em direção ao vento, sentindo o calor da presença de Rafael ao seu lado. "O que você está pensando?" ele perguntou. "Que não importa o quão escuro o mundo pareça, sempre haverá luz onde houver amor." Ela sorriu, virando-se para ele. "E você é a minha luz." Rafael a abraçou, e juntos olharam para o horizonte, onde o sol se punha em um espetáculo de cores que Clara não podia ver, mas podia sentir. Naquele momento, sabiam que haviam encontrado algo eterno, a completude de seus corações. O sucesso da exposição de Clara abriu novas portas para o casal. Uma prestigiada fundação de artes convidou Clara para criar uma instalação sensorial interativa, algo que pudesse ser apreciado por pessoas com e sem deficiência visual. Clara ficou animada com o desafio, mas também apreensiva. Como posso criar algo que todos possam experimentar igualmente? Ela perguntou a Rafael uma noite, enquanto trabalhavam juntos no ateliê. Rafael pensou por um momento antes de responder. E se, em vez de tentar criar algo que todos vejam da mesma forma, você criasse uma experiência que cada pessoa sentisse de maneira única? Os olhos de Clara se iluminaram com a ideia. "Uma sinfonia de sentidos!" ela exclamou. "Algo que envolva tato, som, cheiro e até gosto. Cada pessoa teria sua própria jornada sensorial." Nas semanas seguintes, Clara e Rafael trabalharam incansavelmente na instalação. Eles criaram um labirinto sensorial, onde cada curva trazia uma nova experiência. Paredes com texturas variadas, desde a suavidade do veludo até a aspereza da cortiça. Sons ambientes que mudavam sutilmente conforme as pessoas se moviam. Aromas cuidadosamente selecionados para evocar memórias e emoções, pequenas estações onde os visitantes podiam provar diferentes sabores. No centro do labirinto, Clara colocou sua peça de resistência, uma escultura interativa que mudava de forma conforme as pessoas a tocavam, representando a fluidez e a interconexão das experiências humanas. Na noite de abertura, o casal estava nervoso, mas confiante. Conforme os primeiros visitantes entravam na instalação, Clara e Rafael ficaram perto da entrada, ouvindo as reações. "É incrível!" exclamou uma mulher. "Sinto como se estivesse descobrindo o mundo novamente." Um homem idoso comentou com a voz embargada. "Nunca pensei que pudesse ver arte dessa forma. É como se estivesse dentro de um sonho." Clara apertou a mão de Rafael, emocionada. "Conseguimos!" ela sussurrou. "Criamos algo que vai além da visão." Rafael beijou sua testa suavemente. "Você criou, meu amor. Eu apenas ajudei a traduzir sua visão para o mundo." À medida que a noite avançava, mais e mais pessoas experimentavam a instalação. Críticos de arte, celebridades e pessoas comuns, todos saíam profundamente tocados pela experiência.
Um renomado crítico de arte se aproximou de Clara no final da noite. Senhorita Clara, ele disse, em todos os meus anos neste meio, nunca experimentei algo tão profundo e transformador. Você não apenas criou arte, você redefiniu o que a arte pode ser. Clara sorriu, sentindo o peso de suas palavras. Obrigada, ela respondeu. Meu objetivo era mostrar que a beleza e a arte existem além do que podemos ver, que nossos outros sentidos podem nos levar a experiências igualmente profundas e significativas. Enquanto o evento chegava ao fim, Clara e Rafael se encontraram sozinhos no centro do labirinto, junto à escultura interativa. Sabe, disse Clara, passando os dedos pela superfície mutável da escultura. Esta peça me faz pensar em nós, como mudamos e crescemos juntos, nos adaptando um ao outro. Rafael abraçou-a por trás, repousando o queixo em seu ombro. E como juntos criamos algo mais belo do que poderíamos imaginar sozinhos. Clara se virou em seus braços, tocando seu rosto gentilmente. Rafael, você me deu coragem para sonhar maior, para alcançar além do que eu achava possível. Esta noite, este sucesso é tanto seu quanto meu. Não, meu amor, Rafael respondeu suavemente. Este é seu momento. Eu apenas tive a sorte de estar ao seu lado para testemunhá-lo. Eles ficaram ali, abraçados no silêncio do labirinto, sentindo o pulsar de suas criações ao redor. Naquele momento, Clara percebeu que havia criado mais do que arte. Ela havia criado uma nova forma de ver o mundo, uma que transcendia a visão física e tocava a alma de todos que a experimentavam. E assim, no coração de sua maior criação, Clara e Rafael selaram seu amor com um beijo, sabendo que juntos eles poderiam criar sinfonias de sentidos que ecoariam por gerações.